Aleluia. Estou muito feliz de estar aqui. Você está feliz, irmão? Amém. Aleluia. Estou muito feliz, estou sentindo honrada, né? Eu recebi o convite do pastor para poder estar aqui, trazendo uma palavra que Deus colocou no meu coração. E me senti muito alegre, né? Apesar do desafio, a responsabilidade, mas eu estou muito feliz de poder estar aqui, compartilhar uma palavra da parte do Senhor com vocês, né? Aquilo que o Senhor trata com a gente em casa, quando a gente ora e a gente busca, e Deus, né, transborda para vocês também. Então, a palavra que Deus me deu essa noite, ela é sobre oração. Pleitei sua causa em oração. Amém? Muitas vezes, quando a gente, nossa vida, nossa caminhada com Deus, né, nossa vida mesmo cotidiana, a gente passa por crises e circunstâncias, né, em nossas vidas, e muitas das vezes a gente não sabe defender essas causas na presença do Senhor em oração, né? Então, orar é unir forças com Deus, amém? Você, quando ora, você entra em comunhão com o Pai, né? Você coloca a tua vida perante Ele, a tua circunstância, ou a tua crise, o que estiver passando, ou a tua alegria, o teu momento de festa, tudo você coloca na presença do Senhor. E Deus, Ele responde, amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em Gênesis, capítulo 18. Gênesis, capítulo 18. Vamos ler do 23. Na antiga aliança, né, haviam homens e mulheres que conheciam os seus direitos e privilégios perante o Senhor. E esses homens e mulheres, eles buscavam a Deus de Israel, né, que é a aliança que tinha de Abraão para cá, e eles buscavam ao Senhor e Deus respondia a oração deles. Essa passagem que eu vou ler com vocês em Gênesis, o que aconteceu aqui? O pecado estava muito grande e abundante em Sodoma e Gomorra. Muito pecado. E Deus comentou com Abraão, olha, eu vou ter que destruir a cidade por conta que o pecado está muito abundante e não tem condições. E aí Abraão fala assim, como assim? Não pode destruir a cidade por conta que ele tinha um familiar lá em Sodoma que era o seu sobrinho Ló. Então, vamos ler aqui do 23 para a gente entender um pouquinho. Abraão pergunta a Deus, né? No 3. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então, disse o Senhor, se eu, em Sodoma, achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Aqui, o que acontece? Ele começou a pleitear a causa dele, não por conta da cidade, porque ele sabia que a cidade era absolutamente pecadora, né? Sodoma vem de sodomia, que é um pecado, né, de homossexualismo abundante. Então, ele não estava pleiteando a causa dele aqui por conta da cidade, ele pleiteava por causa do seu parente que vivia lá. Então, ele começa aqui, muitos de vocês já conhecem, né, que ele começa, Senhor, mas e 50? Se tiver 50, Senhor, não, por amor dos 50 eu vou poupar a cidade. E 45, não, por amor dos 45 eu pouparei. 40, 30, 20, 10. Quando chega em 10, ele fala assim, bem, 10 já está bom, por quê? Ló, sua esposa, 2 filhas, 2 genros, mais as empregadas, né? Sua esposa, vai dar 10, tranquilo. Fez umas contas assim, né? Fez umas contas de caber 10, pelo menos passou, porque ele podia ter pleiteado menos, né? 5, Senhor. Aí ele, 10 está tranquilo, está garantido. Deus falou assim, então, por amor dos 10 eu pouparei.
e todos conhecem que a cidade foi destruída porque não se encontrou 10. Amém? E ele encontrou Ló, o justo. Então, livrou, mandou os anjos, né? Deus, se você continuar lendo o capítulo, Deus manda os 2 anjos lá na família de Ló e consegue resgatar a família ali, tirar da cidade. Aí, quando vai saindo para o monte, a esposa de Ló olha para trás, vira uma estátua de sal, porque não desobedece a ordem de Deus, e Deus destrói a cidade. Mas não é sobre isso que eu queria falar. Eu quero falar sobre a causa que Abraão pleiteou com Deus. E a autoridade que ele tinha perante a aliança, uma autoridade, né, forte, grande. Então, ele começa a pleitear com o Senhor, Senhor, mas isso e isso. E o Senhor, né, vai dando direção. Então, na antiga aliança, você vai ver, vários homens e mulheres que pleitearam as suas causas. Eu até selecionei alguns, não vou ler, só para você te pontuar. Josué 3, a partir do 10, Josué ora e atravessa o Jordão, né? Coloca a arca, ora ao Senhor, coloca a arca, e o povo de Israel passa pelo Jordão em terra seca. Também Josué, no capítulo 10, a partir do 12 até o 14, Josué também orou em uma batalha e o sol e a lua pararam durante um dia inteiro até terminar a guerra. Deus dá todo o território para eles naquele dia. Então, você olha, aí eu selecionei aqui também, 1 Samuel, capítulo 1, Ana orando por um filho, orando pela sua causa, né? Se quebrantando na presença do Senhor para conquistar a vitória dela. Então, você vê na antiga aliança, mesmo antes de Jesus, homens e mulheres que conheciam essa autoridade, né? Tinham esses privilégios e direitos por conta de estar debaixo da autoridade do Senhor, da aliança com Deus. Então, no Antigo Testamento, a gente vê muito isso, e pessoas que tinham essa aliança, e as orações eram respondidas. E grandemente, né, gloriosamente, eram coisas gloriosas que esses homens faziam. Mas, graças a Deus, estamos por uma promessa superior, amém? Uma aliança superior, aleluia. Na antiga aliança, o sumo sacerdote, ele entrava, né, na presença do Senhor, e ele também fazia o sacrifício pela vida dele e pela vida do povo, para poder ter, né, o pecado limpo, né, por Deus. Então, graças a Deus, nós temos a aliança superior, que é através de Jesus, o sangue precioso, que nos reconciliou com Deus. Então, se homens na antiga aliança fizeram tudo isso, imagine nós, irmãos. Nessa aliança superior. Gostaria que você abrisse comigo. Eu vou ler aqui na versão transformadora. Hebreus 8. Hebreus 8, a partir do 6. Que diz assim, todos abriram? Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. No 7, se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Irmãos, nós estamos sobre uma promessa superior. A aliança, a nova aliança, a aliança do concerto, foi um sangue precioso derramado pela tua vida e pela minha vida. Então, esse sangue nos dá poder, nos dá autoridade pelo nome de Jesus. Então, tudo que pedimos em nome de Jesus, em nome do Filho, o Pai vai te conceder, amém? Então, se no Antigo Testamento nós vemos uma aliança antiga, né? Que se não tivesse ruim, não precisava de uma nova, então precisou de uma nova. Os homens faziam isso, essa autoridade, essa capacidade de pleitear a sua causa e Deus ouvir e concretizar as orações. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu gostaria também de ler com vocês em Isaías. Vamos ler um pouquinho hoje, mas daqui a pouco a gente... Isaías 43.
Isaías 43, a partir do 25. Vamos ler só o 25 e o 26, que diz assim, vou ler na Revista Corrigida, tá, Almeida? Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Aleluia. No 25, irmãos, ele está falando, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Irmãos, quando entramos na presença do Senhor, muitas das vezes as pessoas, quando falham ou cometem alguma coisa, algum pecado mesmo, e às vezes se limita na presença do Senhor, né? Por conta, Senhor, eu falhei. Mas hoje, graças a Deus, nós temos aliança nova, né, com Cristo. E nós podemos entrar no nosso quarto de oração e, Senhor, me perdoa, falhei. Às vezes não é coisa até pequena, às vezes a gente fala alguma coisa, ser grossa, às vezes com alguém, e na mesma hora o Espírito Santo vai no teu coração, né? Nós temos o Espírito dentro, e ele te comunica, poxa, você foi grossa, esse Senhor. Às vezes, quando não dá tempo de você pedir desculpa para a pessoa, você vai para o seu quarto de oração e, Senhor, me perdoa, né? Eu não vou fazer mais isso. Senhor, está dentro do meu coração que eu não fiz bem. E você entra e pede perdão ao Senhor. E, às vezes, a gente vai pedir alguma coisa para o Senhor e a gente já se limita por conta de ter alguma ocorrência, alguma falha. E você fala, não, poxa, eu falhei, não estou muito bem. E Deus, ele não se lembra dos seus pecados. Ele apagou aquele lastro que teve de transgressões, né? Igual você tira um histórico de um carro que deu lá multa, não sei aonde, passou com velocidade, o Senhor, ele não lembra. Então, por que você vai lembrar? Se ele está falando para você não se lembrar, sabe por quê? Isso aí te limita a ousadia na presença do Senhor. Né, te limita, você vai entrar na presença, não, já falei grosseiramente com aquela pessoa, acho que Deus não vai ouvir minha oração. Ei, nós temos a nova aliança, amém? Nós temos o Espírito dentro que comunica com o nosso próprio Espírito, que somos filhos. Então você, eu sou filha, Senhor, me perdoa, vou meditar na tua palavra para ser uma pessoa diferente amanhã, porque nós somos pecadores. Então, assim, não tem como, tem hora que a gente, poxa, falei mal com a pessoa, falei grosseiramente com a pessoa, Senhor, me perdoa, eu não vou ser mais assim. A partir de amanhã, eu vou ser uma nova pessoa, uma criatura diferente, vou orar mais, buscar mais, e vou me dedicar, e vou tratar mais em amor, não é assim? Né? É assim que a gente tem que ser. Então, ele está dizendo aqui, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor dele, e dos teus pecados ele não se lembra. Então, se ele não se lembra, queridos, não tem o que você ficar se lembrando. Cometeu alguma falha, Senhor, me perdoa, entra no teu quarto de oração e pleiteie tua causa com ousadia e confiança, porque ele vai ouvir. E ele vai concretizar a tua oração, amém? Aí, não precisa abrir lá, mas eu vou ler aqui, 1 João 1,9, vou ler na Revista Atualizada, que diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia! Então, não deixe isso te atrapalhar, algo que você fez, às vezes, lá no passado, e, às vezes, Satanás ele vem te botar na tua mente. Ei, você falou aquilo, viu? Você não sei o quê. Ele é acusador, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que comunica que nós somos filhos. Então, nós temos, sim, que entrar no quarto de oração com ousadia, com confiança, porque ele vai pleitear a nossa causa. Somos filhos, estamos debaixo do trono da graça, né? Aleluia. Aqui ele diz no 25 ele fala para a gente não lembrar, né, dos pecados. E no 26 ele pede assim, procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Se no 25 ele fala para a gente não lembrar dos pecados, no 26 ele pede para lembrar. Em outra versão diz assim, desperta-me a memória. Né? Esse despertar, o que Deus quer dizer com isso? O que eu vou despertar ele? Como que eu vou entrar no meu quarto de oração e lembrar ele? Lembrar ele de quê? Das tuas promessas. Daquilo que ele tem prometido para a tua vida. Daquilo que ele tem declarado que vai fazer.
Porque lá em Números fala, em Números eu anotei aqui, 23:19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele falou e você está, mediante a palavra dele, ele vai cumprir. Ele vai cumprir na tua vida, porque ele é fiel. Se ele falou, ele vai cumprir sim, irmãos. E aqui ele diz assim, em Mateus 7, se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que pedirem. Então, assim, ele é um bom pai. Muitas das vezes, quando a gente faz uma promessa a um filho nosso, né, assim, a gente fala assim, essa semana, a gente, tem um mês mais ou menos, falou assim, Benjamin, vou te dar um videogame, um PS3. Tá bom, papai, você vai me dar um videogame PS3? Olha, acabou. Todo dia, papai, meu videogame. Papai, meu videogame. Lembrou? Não, filho, papai vai comprar. Papai está vendo aqui o preço, tá? Papai, e meu videogame? Papai, e meu videogame? Não é assim que os nossos filhos fazem. Ele te lembra toda hora. Se tu prometer alguma coisa, é toda hora. Porque as pessoas falam assim, eu tenho promessa, mas Deus sabe. Ei, ele sabe, mas ele quer ouvir. Ele quer que você fale para ele. Ele quer que você mostre na palavra, Senhor, tu disse isso. Salmo 23 diz, como a gente cantou, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Então, se o Senhor declarou na sua palavra, eu quero, é meu. É meu, o Senhor é meu pastor sim, e nada vai me faltar. Você declara na palavra dele. Você se baseia no princípio que ele estabeleceu para o seu povo. Aleluia. E quando você está baseado no princípio, não tem seta de Satanás na tua vida. Sabe por quê? Porque tu está agarrado na palavra. Aleluia. Aqui eu gostaria de ler também em João 15, versículo 7. Não precisa abrir, se você tiver rapidinho aí. João 15, versículo 7. Que diz assim: se vós estiverem e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quando estamos na oração, diante do Senhor, né, orando e buscando a Ele, se vós estiverem em mim e eu estiver em vós, como assim? Porque às vezes as pessoas falam, eu estou na presença do Senhor, Deus sabe do meu coração, Deus conhece a minha vida, eu não preciso falar do que eu preciso porque Ele é onisciente, onipresente. Ele quer ouvir sim. Ele quer ter intimidade contigo. Ele quer ouvir. E se a palavra dele estiver em você, por quê? Porque quando a gente busca o Senhor e a gente ora e a gente medita na palavra do Senhor, a palavra do Senhor não fica guardada no nosso coração? Lá em, se eu não me engano, é Salmo 119, diz, escondi, né, no meu coração a palavra do Senhor para não pecar contra ti. Então, quando a gente está agarrado à palavra, meditando a palavra penetra no nosso coração, nós estamos nele, irmãos. Ele está em nós, porque a palavra, você crê que a palavra é verdade para a sua vida? Então, se a palavra é verdade para a tua vida, para a minha vida, a palavra tem que estar agarrada, tem que estar alicerçada, sabe por quê? Quando você vai orar, você fala, mas aí, Shelly, é muito fácil, porque aí, para mim orar, eu tenho que meditar muito, estudar muito, e aí eu não consigo, chega na hora da oração, eu não lembro de que palavra. O Espírito Santo é teu ajudador. Ele vai te guiar para a palavra que você precisa falar, declarar. Ele vai te conduzir àquela palavra, àquela oração, e você vai sim, Senhor, eu tenho promessa, o Senhor disse, eu quero para a minha vida, o que está faltando? Olha, Shelly, você precisa orar mais. Ele mesmo, você vai pleitear, porque aqui ele fala assim, entremos em juízo juntamente, você não entra sozinho. Você não entra sozinho, você entra com ele. Aí você vai, às vezes as pessoas falam assim, vou entrar em oração, vou pedir. Tá, tudo bem, você pode pedir aquilo que você precisa, mas você não quer ouvir o que ele tem para falar? Então você tem que ouvir o que ele tem para falar, porque às vezes você quer um caminho, Senhor, mas eu quero passar por aqui, Senhor, tá falando. Poxa, passa pela direita. Não, Senhor, mas eu quero pela esquerda. E às vezes, Silas, é pela direita. Tá, Senhor, obrigado. É pela direita. Então, pleiteamos juntos, entramos juntos em juízo. E aí eu separei aqui o que significa juízo, né, para a gente poder entender. Juízo significa ato ou
boa ação de julgar, avaliar e tirar conclusões a partir de diferentes situações. Aleluia! Deus é tão bom, Ele é tão bom Pai, que Ele não quer só o querer dEle, Ele quer falar assim, qual é a tua situação, Alessandra? O que tu tem para se defender? Aí você fala assim, eu sou uma boa advogada. Aleluia! Eu sou uma pessoa habilitada, eu sou uma pessoa que conheço as provas, conheço a minha causa e, conheço a palavra. Eu conheço a palavra e os princípios. Aí você é um bom advogado, sabe por quê? Porque você entra na presença do Senhor defendendo a tua causa baseado no princípio dEle, na palavra dEle. Aí não tem para ninguém, sabe por quê? Porque o Senhor, lá em Jeremias, Ele diz o quê? Jeremias 1:12. Viste bem, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Ele vela pela palavra dele, irmãos. Isso é poderoso. Porque se ele falou, ele vai cumprir na tua vida. Se você está buscando, se você está lendo, está se dedicando, está buscando os princípios, está querendo se consertar cada dia mais, né? Você falhou, você já entra no teu quarto de oração, Senhor, me perdoa, né? Se confessares os teus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Então, a nova aliança me garante isso. O sumo sacerdote Jesus, Ele não morreu e ressuscitou em vão. Eu quero isso para a minha vida. Então, Ele vai cumprir. A palavra dEle é fiel, Ele é fiel. Aleluia, Ele vela sobre a palavra dEle, irmãos. Então, você vai colocar as tuas razões perante Ele. Eu coloquei aqui razões, né? Discurso em defesa de determinada causa, consideração, cálculo, raciocínio, motivo. Então, você vai colocar perante o Senhor qual o teu motivo. Por que você quer passar pela esquerda e não pela direita? Senhor, eu quero por conta disso, porque meu carro está com pouca gasolina, porque meu carro está com pouca gasolina. Meu carro está com muita gasolina, mas eu vou passar. Eu quero passar por aqui, porque isso, porque Deus falou, porque eu quero isso, porque a palavra me garante isso. E você vai com fé e autoridade, porque você está baseado na palavra, amém? Aqui eu coloquei assim, por quê? Peraí, deixa eu lembrar aqui, ó. Entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possas justificar. Justificar, provar a inocência, dar razão, legitimar, ter cabimento, ser plausível. Ele quer ouvir a tua causa, a tua razão, para depois ele ver o que ele vai fazer, ser plausível, ser coerente contigo, né? O que ele fez, que a gente leu lá em Gênesis 18? Ele foi coerente com Abraão. Abraão queria que salvasse a cidade, mas por conta de Ló. Mas o que ele fez? Ele não salvou a cidade. Ele destruiu a cidade com fogo, mas ele salvou a família de Ló. Ele fez em partes o que Abraão pedia, por conta do pecado da cidade e por conta que não havia 10 justos. Porque para Deus, Ele ia cumprir a palavra dEle. Ele ia salvar a cidade se tivesse 10, porque Ele não encontrou, só tinha um, que era Ló. Mas Ele velou pela palavra, ouviu a oração de Abraão, o que ele pleiteou, a sua causa, e concedeu a vitória de uma forma diferente da que Abraão pediu, por conta do que ele ouviu as causas e as razões e deu o parecer dele. Então, justificar significa provar a inocência, dar razão, ser plausível com você. Olha, Alessandro, você mostrou as provas aqui, tá, considerei, vou te dar a vitória. Então, nós precisamos estar agarrados na palavra do Senhor para poder pleitear em oração e estarmos alicerçados na palavra, porque quando a gente pede algo para o Senhor e que está dentro da palavra dele, a maioria de nós, né? Eu acho que ninguém que tem o Espírito, todos nós que nascemos de novo, temos o Espírito Santo, aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, então nós clamamos ao Senhor perante a palavra dele, pedimos algo que está baseado na palavra, né? Eu gostaria aqui de comentar um testemunho do irmão Reines. Isso é só para testificar a tua fé. Eu tenho 2 testemunhos para falar com vocês nessa noite. É só para testificar a fé de vocês. No livro Autoridade do Crente, irmão Reagan conta um ocorrido, né, do que ele pleiteou a causa dele. Um amigo dele da igreja, né, ele era superintendente da escola bíblica dominical,
e ele sofre um acidente no campo de petróleo, né? Ele trabalhava num campo de petróleo, e ele sofre um acidente no maquinário lá, e as pessoas chegam para o irmão Reagan e falam assim, irmão Reagan, o irmão Reines está morto. Ele não, ele sai do que ele estava fazendo, vai na hora lá, e chega lá, ele está em choque, e ele começa a orar, né, declarar a vida sobre a vida dele, e o médico fala assim, ele está em choque, ele vai morrer antes de chegar no hospital. E eles começam a orar, irmão Reines, você tem como dirigir a ambulância? Ele, não, dirijo. Levou para a UTI, o irmão Reines ficou 3 dias na UTI. E ele revezava com a esposa dele. De dia a esposa ficava e de noite ele ficava. E na terceira noite, o irmão estava muito ruim. As unhas já estavam começando a ficar roxas. O médico falou, olha, ele está em choque, não tem o que fazer, foi muito grave o acidente dele. Assim, ele não passa dessa noite, provavelmente não passa. A enfermeira que estava no quarto disse assim, olha, provavelmente essa noite ele não passa porque ele está muito ruim, ele está na beira da morte mesmo. Eu acho que até no meu plantão ele já morreu. E aí, irmão Reagan começa, guiado pelo Espírito Santo, porque ele ainda não conhecia essa palavra, de pleitear mesmo a causa dele, e ele começa a ir para o corredor do hospital, né, e começa a orar em silêncio, porque 2 horas da madrugada no hospital, ele começa a orar e o Espírito Santo guia ele para poder orar em função dessa causa, das razões por quais o irmão Reines precisava viver. E ele começa a falar, Senhor, ele só tem 49 anos. A tua palavra diz que é a vida longa para o povo dele, para aqueles que confiam no Senhor. Aí ele começa, Deus, ele entrega 35% dos dízimos. Eu sei que ele entrega 35% porque a Receita Federal me contou. Se não fosse os 35% de dízimo dele, a igreja já tinha fechado. Porque as dívidas são grandes, né? A despesa é grande de uma igreja. Ele é meu braço direito, ele sempre visita o irmão quando o irmão falta o culto. Se o Senhor precisa dele, se eu preciso dele, o Senhor precisa mais ainda. Porque eu sou pastor da igreja, mas o Senhor é o sumo pastor. A obra é tua. Então, ele começa a pleitear a causa dele, começar a colocar para o Senhor as tuas questões, aquilo que tu precisa. E ele começa, Senhor, é isso, eu preciso. Aí ele volta para o quarto, dá mais uma cochiladinha, aí volta na oração de novo, de madrugada, lá em silêncio, porque ele vai, se eu orar alto aqui ou em línguas, vão me expulsar do hospital. E aí ele faz isso umas 3 vezes. Quando é pela manhã, a enfermeira chega no quarto e fala assim, não morreu? Passou o plantão, passou para o médico foi examinar, 7 horas da manhã, entrou outro médico, foi examinar, deixa eu ver se o paciente não morreu, como é que está? Aí olhou, saiu do choque, não está mais em choque, não, corre aqui fazer os exames. Olha, irmão Reines sobreviveu e depois foi contar o testemunho na igreja. E olha o que ele falou. Ele disse, isso no livro da Autoridade do Crente, que eu li, acho que a maioria já deve ter lido também, e ele fala assim, ele chega na igreja e começa a dar o testemunho. Ele fala, olha, eu não lembro do acidente, eu não lembro do que eu passei, não lembro de nada. Eu lembro só que eu fui para o céu. Cheguei no céu, um coral cantando uma canção maravilhosa, linda, e veio Jesus me receber. Quando eu comecei a ajoelhar para receber Jesus, para falar o quanto eu amava ele, Jesus veio e falou assim, não, você não pode ficar aqui, você vai ter que voltar. Não, Jesus, eu não quero voltar. Não, você vai ter que voltar. Aí ele, não, Jesus, mas eu não quero voltar. Jesus, não, você vai ter que voltar. Aí ele abre uma cortina e fala assim, o irmão Reagan não quer deixar você ficar aqui. E ele vê o irmão Reagan dizendo assim na oração, Senhor, não vou deixar ele morrer, eu não vou deixar ele morrer. E aí ele fala, irmão, é só isso que eu tenho para contar de testemunho. E aí o irmão Reagan fala assim, engraçado que eu orei em pensamento, ninguém nem ouviu eu fazer essa oração, porque era 2 horas da madrugada no hospital, então fiz em pensamento, como pode? Então, esse testemunho vale para saber o quanto ele ouve a tua causa, o quanto ele considera as tuas razões, aquilo que tu tem colocado diante do Senhor, ele considera, ele ouve. Pode ser até que não seja o plano dele, mas ele vai considerar e vai te justificar, ele vai te dar inocência. Se tiver baseado na palavra, irmãos, nos princípios dele, não falha. A palavra não falha. Ele é um pai bom, amém? Aleluia.
Outro testemunho que eu tenho para falar, o último, mas não menos importante, foi que todos sabem, né? Eu trabalhei 12 anos numa instituição financeira e saí, tem um ano mais ou menos, e fui trabalhar com meu esposo. E há uns 15 dias atrás, veio um cliente do Rio para atender. Eu nunca tinha atendido cliente sozinha. E Flávio falou assim, Shelly, vai atender esse cliente do Rio. Eu falei, Flávio, mas eu não sei direito. Ele selecionou uma casa no sistema que eu não consegui pegar a chave para ele ver essa casa. O caseiro não deixou a chave e tudo. E aí Flávio falou assim, não, mas vai atender ele. Eu falei assim, nossa, mas e agora? Eu não tenho a chave que ele quer do imóvel. Eu tenho outra, era no interior. Eu falei assim, bem, só se eu levar ele na outra casa que eu tenho a chave. E fiquei pensando. E quando foi no sábado de manhã, um cliente me falou, estou subindo, vou aí ver a casa. Eu falei assim, e agora? Eu falei, Senhor, coloquei diante do Senhor. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe. Flávio tinha um compromisso, não podia ficar com Benjamin. Eu vou ter que deixar Benjamin sozinho aqui, ir para o interior. Senhor, o Senhor sabe da minha situação. Comecei, que aí o coração de mãe começa a ficar aflito, né? Aí eu comecei, Senhor, tu conhece a minha causa. Tu sabe que eu não quero deixar meu filho sozinho aqui. Mas eu tenho que ir atender, eu também preciso de atender. E aí comecei aquela aflição e eu falei assim, bem, fui, liguei, pedi um almoço lá no iFood, deixei para Benjamin e fui atender o cliente. Irmãos, eu fui daqui no interior orando em línguas e orando. Falei, Senhor, eu não aceito perder meu tempo é precioso. Sabe por quê? Porque meu tempo que eu tenho é para cuidar da minha família. Ou para estar meditando em casa, para estar ouvindo uma pregação, um louvor, né? Para a gente estar junto com a família. A gente não quer sair para perder tempo. Falei, Senhor, meu tempo é precioso. Eu quero, se eu for, eu quero que o Senhor me dê um bom atendimento, ou que Ele vai comprar a casa. Irmãos, eu não estou contando isso para me gloriar, não, porque Deus conhece meu coração. Eu estou contando isso para testificar a sua fé cada dia mais crescer. Para você crescer em fé, né? Crescemos em fé cada dia. E eu cheguei lá para atender, o cliente amou a casa, falou assim, não quero ver nem mais uma casa. A casa era mais cara do que a que ele queria ver, eu não consegui a chave que ele queria ver, mostrei outra. Ele falou assim, então, gostei muito, vou dar o sinal, vou comprar a casa. Eu falei, isso, eu não tenho conhecimento, não tenho habilidade, destreza para atender ainda, para dar parecer de documentação. Ele começou a me perguntar um monte de documentação. Eu falei, senhor, vou verificar. Até falei com o Bel, que eu falo assim, vou verificar para o senhor, vou verificar, porque... Aí começou a fazer um monte de pergunta lá de certidão. Eu falei assim, então, vou verificar direitinho para o senhor, e aí, lá junto ao escritório, né, que é o meu marido, eu junto ao escritório, e passo para o senhor. Irmãos, eu só estou contando isso para testificar mesmo, porque de mim eu não tinha nada. Foi o Senhor mesmo, é a causa que você põe diante ao Senhor. Ele ouve tuas orações, amém? Ele ouve tuas orações, não deixa falha nenhuma te condenar, porque o inimigo ele vem para te acusar, para te condenar, que você errou, que você pisou na bola. Mas quando você confessa ao Senhor e você está diante do Senhor com a palavra, com o princípio, agarrado, guardada no teu coração, o Espírito Santo faz te lembrar na hora que tu precisa. Senhor, eu quero, a vitória é minha, eu não vou lá, não vou perder tempo, estou indo para o interior, deixando meu filho sozinho em casa. O Senhor conhece, o Senhor sabe. Senhor, eis-me aqui, deixa que eu cuido para tu. E cheguei lá, foi mais fácil do que eu imaginei. Quando cheguei em casa, Flávio falou assim, eu falei, Flávio, vendi. Quê? Eu falei, Flávio, vendi a casa. Aí ele falou, poxa, mas o cliente só tinha tanto valor para comprar. Eu falei, pois é, mas não sei. Ele falou que vai juntar lá, vai fazer uma prestação, um financiamento, vai inteirar o resto da diferença. Aí, para muitos irmãos, as pessoas vão falar assim, sorte de principiante. Eu sei bem quem eu tenho crido, amém? Aleluia, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus, o bom Pai que Ele é para mim. Então, Ele cuida, sim, de você. Ele cuida da tua causa, Ele sabe da tua promessa. Lembre Ele todo dia. Desperta Ele. Ei, o que é despertar? Acordar. Ei, Senhor, minha promessa, aquilo que Tu falou. É Tu que prometeste para mim, não é o homem não, foi o Senhor. Eu quero assim. Aí Ele vai pleitear em juízo juntamente, né? Não é só o teu querer. Ele fala, filha, ora mais, busca mais, fica na minha casa, faz a minha obra. O que eu tenho te chamado para tu fazer? Senhor, tenho te chamado para ficar no diaconato. Então, faça com excelência. Sabe por que o Senhor recebe? Ele recebe, Ele sabe. O pessoal do louvor está sempre aqui, todo culto. Eu falei, Senhor, muito obrigado.
o Senhor devolva para vocês dobrado, sabe, essa bênção, porque a gente sabe que é ensaio, quer estar aqui antes do culto, quer estar ensaiando para apresentar para o Senhor uma coisa de excelência. Então, o Senhor, Ele conhece teu coração, Ele sabe. Eu gostaria de ler com vocês aqui mais uma passagem para a gente encerrar. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, vamos ler o versículo 8. Todos acharam? Diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então... Pode ler comigo essa parte? Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Aleluia! Irmãos, medita na palavra. Ela é teu refúgio, ela é tudo que tu tem, ela é a verdade. A verdade vai te conduzir a caminhos longos, a caminhos perfeitos na presença do Senhor. Ele é tudo para nós. A gente canta sempre aqui, Ele é tudo para mim. Senhor, Tu é tudo para mim. Então, a palavra ela tem que ser uma verdade, ela tem que ser uma lei que você vai meditar dia e noite. Medita nela, se entregue a ler. Ah, mas eu não tenho muito tempo. Tenha 15 minutos. Comece com pouco, comece com 5, 10, 15. Eu não sei qual é a tua necessidade. Às vezes você fala, eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo. Mas o Senhor conhece teu coração. Se você se dedicar, poxa, no horário do almoço, eu tenho 1 hora. Bem, eu almoço rapidinho, meia hora você já tem para orar, para se dedicar. Às vezes você tem um tempinho ocioso, né, de ficar conversando. Poxa, deixa eu ler aqui, vou baixar um aplicativo no celular e vou ler um pouquinho. Sabe por quê? Ela vai te salvar no dia mal. Ela vai te libertar daquilo que tu precisa. Ela vai arraigar no teu coração, vai entrar no teu coração de forma tão profunda que a hora que você entrar no teu quarto de oração, Deus vai te lembrar a palavra dele. E aí, não tem essa, Deus vai te conceder a vitória. Ele ouve as tuas orações e Ele vai fazer muito mais na tua vida. Sabe por quê? Nós estamos sobre uma aliança superior, amém? Jesus não morreu por você e ressuscitou em vão. Foi um sangue precioso derramado pela minha vida e pela sua. Então, não desperdice teu tempo. Ore, medite, aprenda na palavra. É pouco, 10, 15 minutos? É pouco, mas comece com pouco. Você vai ter tanta sede de estar em comunhão com Deus, tanta sede de estar na presença de Deus, que é fácil, é leve, não é fardo. Amém? Então, que pleiteemos nossa causa, né, que possamos colocar nossas razões para Ele, que Ele sim, Ele vai fazer o melhor na tua vida, e a vitória é garantida em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado.